Notícia de saúde agora e para falar sobre a dor na coluna. É uma dor que atrapalha a vida de 8 em cada 10 pessoas no mundo inteiro. A segunda mais comum pede só para dor de cabeça. E o que muita gente não sabe, estou aqui com o Dr. Adriano Scaff, que é especialista no assunto. Muita gente não sabe que algumas atividades do dia a dia simples que a gente faz podem prejudicar essa dor. E para isso, então, você já está vendo aqui com a gente trouxe a Renata no estúdio para mostrar o que a gente pode mudar no nosso cotidiano para melhorar, para prevenir, né, doutor? Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente outra vez. Boa tarde a todos. E a gente já começa falando então, doutor, já que ela está sentada numa posição onde a maior parte das pessoas fica durante o dia trabalhando e se senta do jeito errado, aí pode prejudicar tudo. São atitudes de postura que nós assumimos todos os dias, sem perceber. Essa atitude ficando muito constante, muito frequente, a gente pode gerar algumas lesões na coluna. Certo. Né? E hoje a gente sabe que a coluna é a segunda dor mais frequente dos seres humanos. Né? Ela só perde para dor de cabeça, então a gente pode ajudar realmente as pessoas a entenderem um pouquinho. Certo. Então aquela pessoa que trabalha no escritório, trabalha com computador, trabalha dirigindo, né? Carros, táxis, enfim, atendedores de telemarketing, tem muitas pessoas que ficam nessa posição. Qual que é a maior tendência hoje? A pessoa relaxar. Então, essa pessoa ela adota uma postura mais flexionada, uma postura mais relaxada e, com isso, a coluna para de trabalhar no eixo dela, que é chamado de posição de relaxamento. Então, geralmente, o que a gente faz? Enverga para frente. Isso inclui o pescoço, inclui a coluna. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, manter o pescoço na cabeça e a cabeça na posição horizontal. Então, para isso, o monitor, a tela, deve ficar na mesma altura dos olhos da pessoa. Nem que tenha que colocar algum apoio embaixo. Isso, então o que a gente fala? Às vezes coloca na parede ou uma coisa mais simples que você tem em casa, você pega livros, né, ou revistas e coloca embaixo para isso ficar na altura dos olhos. Segunda coisa, posição do braço. Geralmente o que acontece? A pessoa faz aquele braço, né, de posição mais... Ele leva os ombros para poder digitar. Então, o que acontece? O ombro tem que ficar na posição relaxada. Para isso, o braço tem que estar a 90 graus e relaxado o músculo trapézio, que são esses dois músculos. Isso a gente já consertou a parte superior da coluna. Falando da parte inferior, o que nós devemos fazer? Puxar o bumbum lá para trás na cadeira, encostar o bumbum atrás. E aí, para a gente colocar a coluna naquela posição de relaxamento que eu falei, né, a tendência que a gente faz é colocar lá para frente, nós temos que envergar para trás. Então, ou um rolinho que você coloque, ou uma atitude simples, uma toalha de rosto. Você enrola essa toalha e coloca aqui atrás. Não é nesse vão que nós temos, veja bem, não é no vão. Qual é a altura? Acima, Qual seria a altura? Um pouquinho acima da região onde a gente coloca o cinto da calça. Certo. É bem nessa região aqui. Aí, pode virar para o outro lado, aqui, doutor, aquela câmera ali. Ok, isso, aqui. Aí. Nessa região acima do cinto. Aí nós vamos envergar para trás. Você vai ver. Almofada já não pode, aí já é grande demais, porque muita gente coloca, né? Almofada. Não deve se colocar almofada, não deve se colocar aqueles cintos. Aquele cinto, geralmente, ele comprime, dá a sensação de estabilidade, mas ele não vai ajudar a coluna. Então, essas atitudes são importantes. Doutor, uma questão muito do mundo moderno. Celular, ficar aqui assim, ó, mexendo no celular também é uma questão que traz dor na coluna. Isso levou aos consultórios muitos pacientes, aumentou muito a incidência de dores na coluna cervical. Então, dessa postura, o que a gente orienta? É difícil você ficar falando no celular nessa postura, né? Então, a cada meia hora, uma hora que você está utilizando, você faz um exercício onde você coloca os dedos na ponta do queixo, aqui, e tenta colocar o queixo lá na nuca. Então, o que você vai estar fazendo? Empurrando a sua cabeça para trás, ó. Isso vai fazer o mesmo efeito que eu falei do rolinho lá embaixo. Repete quantas vezes esse exercício? A gente faz, geralmente, 3 vezes de 10 vezes. Então, 10 repetições, 3 vezes. Reto, a cabeça vai reto para trás. Isso, ó, estamos olhando aqui, eu vou empurrar a cabeça como se eu estivesse colocando o meu queixo lá na nuca, ó. Eu vou pegar a coluna e fazer com que ela fique em extensão. Se a gente faz a flexão da coluna, a gente vai fazer exatamente ao contrário, estender a coluna. Isso a gente vai fazer 3 vezes ao dia. Certo. São simples exercícios que podem ajudar muito as pessoas com dor. É muito simples, realmente a gente pode fazer em qualquer lugar. Tá certo, então, nossas dicas de hoje em relação à dor na coluna. Muita gente sofre dessa dor. Doutor Adriano Scaff, Renata, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no Jornal. Até breve.